Olá, meus amores! Olha eu aqui de novo, né? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos conversar sobre os vícios redibitórios, tá? Tá lá no slide de vocês, quem quiser me acompanhar através dos slides, tá? E no Código Civil, o vício redibitório, ele começa sendo tratado no artigo 441 do Código Civil, ok? Antes de mais nada, vamos conceituar o que é o vício redibitório, não é isso que vem a ser o meu vício redibitório. Gente, vício redibitório é aquele vício ou defeito oculto, pré-existente na coisa, objeto de um contrato comutativo que diminui o seu valor ou a sua utilidade, tá? Então, o vício redibitório é aquele vício ou defeito oculto que já existia na coisa no momento da aquisição daquele objeto pelo adquirente, mas que o adquirente não conseguiu ver aquele vício no momento, porque ele não é um vício aparente. Muito pelo contrário, ele é um vício oculto, tá? Para que seja alegado vício redibitório, ou seja, os vícios redibitórios, eles só são aplicáveis nos contratos onerosos, tá? Já que todo contrato comutativo, como nós sabemos, também é oneroso. Vamos pensar aqui na seguinte situação. Vamos imaginar que eu te vendi o meu celular, falando que esse possuía várias funções, dentre essas funções, a de acessar a internet, tá? Chegando em casa, você coloca o seu celular para carregar e descobre que ele está com um defeito. Ele justamente não acessa a internet. Gente, esse é um vício redibitório. É um vício ou um defeito oculto que já estava pré-existente no celular, mas que você não tinha como saber, tá? Essa coisa defeituosa, gente, ela pode ser enjeitada pelo adquirente, tá? Mediante devolução do preço. E se o alienante, aquele que vendeu, conhecia o defeito, além da devolução do preço, também pode-se exigir satisfação por perdas e danos, ok? O primeiro artigo que trata do vício redibitório, como eu disse para vocês, é o 441. O 441, ele me fala o seguinte: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor, tá? Então, gente, o adquirente ele tem a opção de enjeitar a coisa, requerendo a devolução do preço, mas ele também tem a opção, nos moldes do artigo 442, de ficar com o objeto viciado, claro, desde que seja abatido no preço o valor daquele vício, o valor correspondente àquele defeito. Como eu falei com vocês, a regra do vício redibitório, ela aplica-se apenas aos contratos bilaterais e comutativos. Geralmente, gente, nos contratos que são translativos da propriedade, tal como os contratos de compra e venda, tal como a dação em pagamento, a permuta, tá? Mas o Carlos Roberto Gonçalves, ele chama a nossa atenção dizendo que o vício redibitório também pode acontecer nos contratos de empreitada, tá? Gente, o vício redibitório, ele decorre do paralelismo, tá? Que devem guardar ali as prestações nos contratos bilaterais. Lembra que quando a gente fala de um contrato bilateral comutativo, as prestações elas têm que se equivaler? Isso por causa do princípio da comutatividade, não é isso? Que assegura o quê, gente? Assegura ao adquirente, assegura ao interessado a função normal, a função que se espera daquele objeto que foi adquirido, tá? Em razão, então, do contrato ser comutativo, do contrato ser bilateral, né? E de se garantir ao adquirente a fruição normal das utilidades advindas da coisa adquirida, deve haver essa correspondência entre as prestações das partes. E aí, gente, deste modo,
O vício que é imperceptível à primeira vista, o vício que é imperceptível ali no momento da aquisição, torna-se possível de ser alegado posteriormente. Torna a ser possível que ele seja alegado ali no momento da sua descoberta, tá? Gente, várias teorias procuram explicar o vício redibitório, tá? Nós temos, na verdade, 3 teorias que acabam sendo mais citadas. A primeira teoria, que tenta fundamentar a razão do vício redibitório, é a teoria do erro, ok? Só que essa teoria ela não faz qualquer distinção entre defeito oculto e erro. Vocês aprenderam com a Ronali que erro é o quê, gente? É quando a pessoa tem uma percepção equivocada sobre a qualidade essencial de um objeto. Já na minha opinião, o vício redibitório é algo totalmente diferente. O adquirente ele não teve uma percepção equivocada sobre uma qualidade essencial do objeto. Muito pelo contrário, ele comprou um objeto que ele acreditou estar em perfeito estado. Num primeiro olhar, a olho nu, aquele objeto aparentava estar em perfeito estado, mas posteriormente ele descobre que esse objeto já tinha um vício e esse vício ele era pré-existente à aquisição. Por isso que eu acredito que a teoria do erro ela não deve ser aplicada por nós, tá? Além da teoria do erro, gente, eu tenho a teoria dos riscos. A teoria dos riscos é aquela que diz que o alienante responde pelos vícios redibitórios porque ele tem a obrigação de suportar os riscos da coisa alienada, tá? E nós temos ainda a teoria da equidade. A teoria da equidade é aquela que afirma a necessidade de se manter justo o equilíbrio entre as prestações dos contratantes, tá? Nós temos outras teorias, mas a teoria mais aceita e, entendo eu, a mais correta é a do inadimplemento contratual, tá? A teoria, gente, do inadimplemento contratual, ela entende que a responsabilidade do alienante pelo vício redibitório reside no princípio da garantia. O princípio da garantia, ele determina que todo alienante deve assegurar ao adquirente, quando o contrato for a título oneroso, o uso da coisa por ele adquirida e para os fins a que a coisa é destinada. O alienante, então, gente, ele deve garantir que aquele objeto vai funcionar perfeitamente. Então, ele garante os vícios redibitórios, tá? Quando ele transfere ao adquirente qualquer coisa de qualquer espécie, desde que seja por um contrato comutativo, o alienante, então, ele passa a ter o quê? O dever de assegurar a posse útil deste adquirente e essa posse que seja equivalente ao preço recebido, tá? O inadimplemento contratual, então, nesse caso, decorreria do quê? Da transmissão, da transferência de um objeto viciado em que não fosse possível exercer a posse útil. Eu exerço a posse, mas ela não me tem utilidade, porque o objeto acaba não alcançando aos fins a que ele se destina, beleza? Então, nós vamos utilizar a teoria do inadimplemento contratual. Gente, quais são os requisitos, porém, para a caracterização do vício redibitório? Nós já vimos que o vício redibitório é todo aquele defeito ou vício oculto pré-existente, né? A aquisição da coisa, que acaba o quê? Diminuindo o valor da coisa ou então não permitindo que ela seja usada para os fins a que se destina. Mas é importante que a gente deixe claro aqui que não é qualquer defeito, tá? Ou qualquer vício num bem móvel ou imóvel que dará, né, ensejo à responsabilização do alienante por vício redibitório, tá? Defeitos pequenos, gente,
defeitos pequenos que não afetam o uso, que não diminuem o valor da coisa, que podem ser removidos, são insuficientes para, né, responsabilizar, para levar a responsabilidade do alienante. Então, por exemplo, pensem nesse celular aqui, tá? Vocês conseguem perceber, né, gente, que esse celular está com a tela bem suja. Se a pessoa chega em casa e ela consegue limpar essa tela e o celular, por isso, não perde o valor, nem tampouco, né, torna imprópria ao uso a que se destina, não há que se falar que há um vício redibitório, pelo menos não um vício redibitório que seja suficiente para levar à responsabilização do alienante, tá? No slide de vocês, então, eu coloquei 6 requisitos para a caracterização do vício. O primeiro requisito, gente, é que a coisa tenha sido recebida em virtude de um contrato comutativo. Então, só é cabível a alegação do vício redibitório quando eu estiver diante de um contrato comutativo, de um contrato oneroso, tá? A exceção aqui poderia ser a minha doação, mas quando a doação for onerosa, quando for uma doação remuneratória, ok? O meu segundo requisito, gente, é que os defeitos sejam ocultos, tá? Se são defeitos que são facilmente verificáveis ali com um rápido exame de uma pessoa que é normal, né, com uma diligência normal, eu não posso falar que há um vício redibitório, porque ele não é oculto, ele é aparente. Mais uma vez, eu não sei se vocês conseguem ver aí, talvez não, né? Mas o meu celular tá aqui, ó, tá vendo? Quebrado aqui, conseguem ver? Ele tá todo arranhado aqui, ó, tá? Gente, isso é um vício aparente. Eu não posso depois falar que numa rápida diligência eu não conseguia perceber que esse celular estava arranhado na bola, tá? O terceiro requisito é que os defeitos eles devem existir no momento da celebração do contrato. Mas não basta, gente, que o vício seja pré-existente. Ele tem que perdurar até o momento da reclamação, tá? Ele tem que perdurar ali até o momento em que a pessoa percebe o vício e alega a responsabilidade do alienante. Então, gente, o alienante não vai responder, primeiro, por defeitos que são posteriores à aquisição, que são supervenientes, mas apenas por defeitos que são pré-existentes, contemporâneos à alienação, ainda que eles venham manifestar-se só no futuro, tá? Presume-se, gente, aqui para o vício redibitório, que esses vícios ou defeitos ocultos que são supervenientes, que eles surgem apenas após a aquisição, eles seriam resultado de um mau uso da coisa pelo comprador, tá? Em relação, gente, ao vício persistir, mesmo após a aquisição, o artigo 444 do Código Civil, ele determina que a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, aqui é o nosso adquirente, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Ou seja, o vício tem que ser pré-existente, mas ele tem que se manifestar ali no momento em que ele já está de posse do adquirente, tá? Gente, o meu quarto requisito é que os defeitos sejam desconhecidos do adquirente, tá? Por quê, gente? Porque se o adquirente conhecia os vícios daquele objeto e ele mesmo assim decidiu realizar o contrato, presume-se que ele renunciou àquela garantia que nós falamos, tá? Até a expressão, gente, que muitas vezes nós vemos, vende-se no estado em que se encontra, que é muito comum, né, em anúncio de venda de veículos usados, de objetos usados, tem até a finalidade de alertar os interessados de que esses objetos não se acham em perfeito estado. Então, que se posteriormente for descoberto algum vício que era pré-existente, em tese não caberia reclamação, a não ser, né, que se comprove uma violação da boa-fé objetiva, ou seja,
o alienante sabia desse vício e mesmo assim não informou, ok? E, gente, por último, o nosso último requisito aqui é que os defeitos sejam graves, tá? Somente aqueles defeitos, somente aqueles, né, defeitos, na verdade, somente aqueles objetos, desculpa, gente, que possuem defeitos aptos a prejudicar o uso da coisa ou diminuir-lhes o valor, é que podem ser arguídas numa futura ação redibitória, tá? Se o objeto, gente, ele não prejudica o uso da coisa, se o objeto, como eu dei o exemplo aqui para vocês, né, da sujeira do celular, se o objeto ele não diminui o valor da coisa, então não há que se falar em uma ação redibitória, ok? Gente, no próximo bloco eu vou continuar conversando com vocês sobre vício redibitório e nós vamos responder a seguinte pergunta: diante de um vício redibitório, diante de um vício ou um defeito oculto, o que fazer? Tá? Fiquem aí comigo, até o próximo bloco.